Estou batendo um papo com o professor doutor Nilson Euclides, analista político. No bloco anterior, professor, ele fez uma pergunta. E o apoio do deputado Tchê, que volta do ninho oposicionista, onde ele disse que não se sentiu acolhido, se sentiu um estranho no ninho e se abraça gostosamente nos braços da Frente Popular. Este apoio acrescenta muito a campanha do Marcos Alexandre? Não, do ponto de vista eleitoral não acrescenta absolutamente nada. A questão que a gente deve destacar é o comportamento, né, dessas pessoas, desses candidatos, desses representantes que não têm responsabilidade, não têm compromisso absolutamente nenhum com os partidos, com as pessoas que o elegem. É sempre muito, essa relação entre governo e esses nomes, aquela coisa do varejo é muito mercantilista, né? Os caras uma hora estão aqui, outra lá. Então, quer dizer, esse é o tipo de comportamento muito comum nas democracias ainda em formação como a do Brasil. Mas não tem aquele argumento de que a política é muito dinâmica, professor? A política é dinâmica, sim. E a história é dinâmica, a política é dinâmica. Mas isso não significa que as pessoas podem, em menos de 24 horas, 48 horas, trocarem de roupa, assim, ao tempo inteiro. Porque, afinal de contas, você é candidato a alguma coisa porque você acredita em alguma coisa. E esse acreditar em alguma coisa está embasado em crenças, em valores, ideias que você tem. Ora, crenças, valores e ideias não se troca da noite para o dia. É um processo histórico, de formação. Quer dizer, não tem como você entender como é que uma pessoa que tem determinado comportamento em relação a realidade que ele habita, de repente você inverter, passa a acreditar em outra coisa e tentar convencer de que ou acreditar em outra coisa em política vale. Não, em política vale mudar de pensamento, porque ninguém vai ficar o tempo inteiro pensando a mesma coisa. Mas eu preciso que você faça essa mudança com um viés e com uma estrutura ideológica, de valores, de compromisso com a sociedade que você representa. Ora, vejamos, esses candidatos que mudam de cá para lá, de partido, que apoiam uma hora governo, outra... Afinal de contas, os braços do governo é sempre muito sedutor, né? Então, essa coisa do poder também seduz muito. Mas agora, não se pode vir para a televisão ou se dar entrevista e tentar convencer a população de que essa foi uma decisão baseada em uma opinião formada. Não, há por trás disso sempre o interesse individual. O partido sempre fica em segundo ou terceiro plano. Professor, por falar em campanha política e os programas eleitorais, o programa do Bocalhau foi muito criticado no primeiro turno por, muitas vezes, fazer mais do mesmo o que ele tinha feito nas outras eleições, nos outros pleitos. O senhor notou alguma mudança no comportamento de Bocalhau ou no seu programa eleitoral neste segundo turno? Não, houve uma mudança em algumas coisas, mas eu acho que também não daria para você mudar, por exemplo, no segundo turno totalmente o programa. Quer dizer, você tem que aproveitar o que de mais interessante você teve no primeiro turno e tentar acrescentar isso a alguma coisa nova que possa entusiasmar o eleitorado. Existe 40 mil pessoas que não participaram do processo, que eu acho que é importante que os partidos olhem para esses eleitores que se abstiveram de participar. 39 mil abstenções e 11 mil brancos e nulos. Pois então, quer dizer, são 50 mil pessoas de um eleitorado de 227 mil eleitores, é muita coisa. Então eu acho que os partidos e o programa do Bocalhau, tanto do Bocalhau como do Marcos Alexandre, devem seguir no sentido de conquistar esses eleitores, convencê-los de que é importante a participação. E dentro desse universo de 50 mil pessoas, tentar buscar os votos necessários para levarem a cadeira do Executivo Municipal. Eu lia recentemente um artigo na revista Veja, se eu não me engano, de Roberto Pompeu de Toledo, que ele falava que muitas campanhas no Brasil, elas são voltadas apenas para projetos que atendam às necessidades básicas do cidadão. É a rua asfaltada, é a escola, é o posto de saúde, mas poucos são os projetos que apresentam uma proposta de melhoria da qualidade de vida, no que se refere à melhoria da renda, à melhoria, enfim, da vida das pessoas como um todo. Como é que o senhor analisa os dois projetos no que se refere a isso? A melhoria realmente do nível de vida das pessoas. São vazios. São os dois candidatos. As duas candidaturas, talvez o Bocalhau, quando faz o discurso do Produzir para Empregar, tenha dentro desse discurso, por trás desse discurso, a intenção de... mas o que um prefeito pode fazer também? A ação do prefeito é muito limitada, mas tem por trás disso, talvez, a intenção de fazer uma mudança estrutural. Até que ponto o programa dele pode atender isso? Tem as fragilidades, tem as coisas que a gente pode considerar ou não. Do outro lado, o que a gente tem, na verdade, é a receita do bolo, né? Do vender o sabão em pó.
né? Você tem os candidatos hoje, a grande maioria, eles são mercadorias. Nessa questão, por exemplo, você compra um sabão em pó para quê? Para o melhor sabão que lava a sua roupa melhor, deixa perfumada. Então você compra aquilo para atender uma necessidade básica. Os candidatos normalmente se apresentam como esses sabão em pó. Eles resolvem o problema disso, tudo que é de imediato que o eleitor precisa, os candidatos procuram apresentar no programa como aqueles que serão capazes. E o eleitor, na maioria das vezes, acaba comprando o sabão em pó. O problema é quando a caixa vem vazia, né? A Frente Popular critica a oposição porque a oposição, segundo a Frente Popular, não tem projeto. É um emaranhado de pessoas com interesses pessoais, todos querendo se locupletar do poder. Vamos primeiro analisar essa crítica que a Frente Popular faz à oposição. Até que ponto ela é correta, até que ponto é leviana, professor? Não, eu acho que é uma crítica válida para quem está governando. Quem está governando, obviamente, tem que fazer essa crítica. Agora, é claro, o que tem de veracidade nessa crítica? Tá, então a oposição... A oposição tem projeto mesmo ou ainda não tem esse projeto? Olha, será que a crítica da Frente Popular tem um cunho de verdade? E a Frente Popular tem projeto? Pois é. O projeto da Frente Popular qual é? É fazer fotografia com criança e dizer que vai construir 5 mil vagas, abrir 5 mil vagas de creche? O que mais tem de projeto da Frente Popular? Que vai fazer o Ruas do Povo? Isso é projeto de governo? Ou seja, um puxa de um lado, mas descobre os próprios pés. Claro, não há projeto em nenhuma das duas candidaturas. As duas candidaturas são candidaturas fracas, fragilizadas. O que nós temos na Frente Popular, e eu já disse isso, é uma candidatura que está pautada numa ficção, tá? É um discurso do novo que não existe, porque é uma estrutura arcaica, uma estrutura que já está corroída, e eles queiram ou não queiram ouvir isso, vão ter que ouvir. Porque mesmo com qualquer uma das candidaturas que façam, que ganhem as eleições, os problemas que ambas as candidaturas têm no seu interior não vão ser solucionados com a vitória na prefeitura, eles vão aparecer lá na frente, é preciso prestar atenção nisso. Se eu fosse a Frente Popular e fosse a oposição, eu estaria olhando para dentro das próprias estruturas. Ao invés de ficar criticando a ausência de proposta em um e a ausência de proposta no outro, eles deviam olhar os problemas internos que têm. Vencer a Prefeitura de Rio Branco não significa que o projeto que está aí é um projeto vencedor. A oposição, por sua vez, diz que Marcos Alexandre será apenas um secretário do governador Tião Viana. Não terá autonomia para nada, não será um prefeito de verdade. É até usado um mote do Bocalon. Essa crítica da oposição também tem seu cunho de verdade? Ou também é aquele ataque mesmo para espiziar o adversário? Quem é Marcos Alexandre? De onde ele veio? Qual a militância que ele tem no partido? Qual a liderança que ele tem no partido? O que ele representa em termos do PT, de toda aquela estrutura que o PT histórico sempre tem? O que ele representa? Ele é esse líder que eles estão dizendo que é? Se ele não é esse líder, então a oposição tem razão. Agora, se provarem que ele é esse líder, que ele tem essa liderança interna dentro do partido, aí eu vou dizer que a oposição tem razão. Nesse momento, eu acho que o próprio histórico do candidato demonstra que ele não é essa liderança. Que a candidatura dele é, de certa forma, uma candidatura que é fruto de uma oligarquia partidária que existe hoje no PT. Tá certo? Por outro lado, se você pegar, para acrescentar a resposta, você pega o PCdoB, que é o vice. O que o PCdoB é hoje como partido? É uma secretaria de governo. E no interior, os resultados o surpreenderam ou o senhor acredita que esse cansaço do poder da Frente Popular, do PT, foi realmente justificado com o resultado do interior, professor? Olha, o resultado do interior em algumas cidades surpreendeu porque a gente também não tem tempo para acompanhar. Todos os municípios. E mesmo porque até na cidade de Rio Branco você tem dificuldade de produzir pesquisa, a gente fica sempre... É difícil você fazer análise sem que você tenha números. Então no interior a gente praticamente não tinha número nenhum, a gente ia mais pela intuição. Mas a gente sabia que em algumas cidades, como Chapuri, Brasileia, Pitassolândia, a gente sabia que a frente teria dificuldade. E acabou se concretizando que essas cidades são cidades importantes. Assis Brasil foram candidatos que venceram as eleições, candidatos do PMDB, do PSDB. Então, quer dizer, não é uma surpresa para quem acompanha. Mesmo sem informação precisa, não foi uma surpresa, não. Agora, é claro, o governo tem tempo ainda de reverter esse quadro. Ganhar para as prefeituras do interior também, a oposição não pode correr o risco de dizer, bom, ganhamos no interior, então agora vamos fazer governo. Não vai, porque o governo tem ainda muita força, tem mais 2 anos para governar, quer dizer, tem todo aí um caminho para frente, tem uma estrutura e pode reverter esse quadro. Então, quer dizer, por um lado a oposição... E tem uma liderança, né? Porque o governador Tião Viana é uma liderança forte. forte. Sem dúvida, é uma liderança porque afinal de contas governa o Estado.
Agora precisa saber até que ponto essa liderança dele vai ser suficiente para, por exemplo, reverter o quadro do interior. Eu acho que precisa, ele vai, obviamente, o comando da frente, o próprio governador tem os seus números, tem as suas avaliações e vai trabalhar nesse sentido. Agora, se eu fosse a oposição, não me sentaria nesses resultados também, não. Não se sentaria na vantagem. Na vantagem. Da mesma forma que não deveriam ter feito quando começou o processo eleitoral há 6 meses atrás. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Eu tive o prazer de bater um papo aqui com o professor doutor Nilson Euclides, que fez uma avaliação aqui muito crítica, ácida como sempre, mas do jeito que você gosta, sobre esse momento do cenário político na nossa capital e também uma pincelada no interior. Professor, muito obrigado pela tua vinda. É sempre um prazer. Prazer é nosso. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!